Boa noite, irmãos. Ontem à noite, quando o pastor ligou, explicou a situação, que eles estavam em isolamento, e pediu para falar. Eu fiquei a pensar um pouco no que eu ia falar hoje. Eu lembrei de uns domingos atrás, eu estava sentado, aí a olhar para frente aqui, alguma coisa me chamou a atenção. Quando olha daí, tem algo que chama a atenção, assim, um pouquinho diferente. Olhar aqui na frente. Fora que hoje o pastor não está cá, né? Além disso, que mais? Tem alguma coisa que chama a atenção? Como, desculpa? Mesa para ceia, tá. Não, assim, podia ser tudo isso, mas algo que me chamou a atenção é que quando olha bem onde que o dirigente geralmente fica, o piso nota que está um pouquinho mais gasto, não é? Claro, com certeza não foi uma vez só, são anos na sequência. Então, pessoas que vieram aqui para servir a Deus acabaram por contribuir para deixar uma marca que nós não vemos aqui, nem aqui, muito menos aqui, mas lá, aqui bem atrás do microfone, nós vemos uma marca que o chão está um pouco diferente. Isso me fez pensar de ontem para hoje um pouquinho mais sobre que marca que nós temos deixado nesse mundo. Que marca que você tem deixado? Próximo, por favor, Zé. Esse aqui é na Inglaterra. Tem uma igreja metodista. Talvez não dê para ver muito bem. Mas nessa igreja metodista em Epworth, tem duas pessoas, figuras de duas pessoas, que é John e Charles e John Wesley, que foram os fundadores do metodismo. Acho que não sei se foi na última vez que eu dei mensagem, ou na penúltima. Então, ao mesmo tempo em que a França, eu mencionei isso, teve uma revolução bem sangrenta, na Inglaterra, que era tão pertinho, não teve. E vários historiadores acreditam isso ao fato do quê? Do metodismo, né? Da influência do metodismo, da John e Charles Wesley e os seus seguidores cristãos, na Inglaterra, que não chegou a passar por uma revolução sangrenta como a França. E aqui, nessa igreja, está escrito em inglês, o melhor de tudo é Deus está conosco, sabe? Aí eu fui ler, essas foram as últimas palavras de John Wesley antes de ele morrer. O melhor de tudo é que Deus está conosco. E lá em Epworth, na antiga reitoria, é onde que a família Wesley morou. Esse é um dos quartos, não sei se esse é o quarto do John Wesley, mas aí eu vou contar uma história que aconteceu com um professor de uma faculdade cristã dos Estados Unidos, o Wheaton. Ele, em 1940, esse professor James Orr, ele levou alguns alunos para 1940 dos Estados Unidos para a Inglaterra e visitaram alguns sítios, e um deles foi aqui, onde a família Wesley morava. E ao lado da cama onde John Wesley dormia, eles viam dois pequenos círculos, onde o tapete estava bem desgastado, como, né? Deixou marcas. O que era então essas marcas ao lado no tapete? Era onde que ele orava por um avivamento na Inglaterra, ele orava pelo seu país, que não passou por uma revolução sangrenta como na França. Depois da visita aqui, eles voltaram para o autocarro, e o professor, ao contar, viu que faltava uma pessoa. Então ele voltou, e quando ele voltou lá para o quarto do John Wesley, ele encontrou um jovem a orar em cima das marcas onde John Wesley orava,
E esse professor ouviu esse jovem a dizer: faz de novo, Senhor, faz de novo, a orar para Deus. Aí o professor pôs a mão no ombro desse rapaz e disse: vamos, Billy, nós temos que ir embora. Então quem que era esse Billy? Esse foi o Billy Graham, quando novo. Depois de alguns anos, ele se tornou um evangelista. Foi considerado o maior pregador em termos de alcance de número de pessoas de todos os tempos. Ao longo do seu ministério de 60 anos, ele pregou, acredita-se que tenha pregado a mais de 210 milhões de pessoas em 185 países diferentes. Próximo, por favor. Zero. Então, em 1940, quando ele conheceu a esposa, a Ruth, e depois depois de 42 anos, quando ele tinha 60 e poucos anos, os dois juntos. Então, esse ministério, e ele, a voltar quando era novo, ele foi realmente, foi muito impactado por algo que o John Wesley costumava fazer, e que deixou marca visível, não é? E influência até hoje. Até hoje se fala de John Wesley, como se fala de Billy Graham. Nós não precisamos ser um John Wesley ou um Billy Graham, mas que marca será que nós temos deixado? Seja para uma pessoa só, seja para outras, para os nossos familiares, para os nossos amigos, no nosso trabalho, não é? Tem deixado alguma marca? Não é? Uma marca positiva? Então eu queria, o trecho de hoje, ler um pouquinho, o próximo, por favor, Zé, sobre Hebreus 11:4. É um versículo que fala que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Alguém lembra de Gênesis 4, alguma coisa que Abel falou, ou que está escrito que o Abel disse? Alguém lembra? Gênesis 4 é quando tem a história do Caim e Abel, não é? E que nós sabemos que depois o Caim assassinou o seu irmão Abel, não é? E nós nunca vamos lembrar, porque na verdade não existe, né? Em Gênesis 4 não existe nada do que o Abel falou, não é? Se nós olharmos o Gênesis 4, tem aqui a Eva a falar, e tem Caim várias vezes a falar, algumas vezes a falar, mas Abel, ele não tem nenhum diálogo, pelo menos descrito na Bíblia. Mesmo assim, olha que interessante, ele deixou uma marca e fala que, apesar de não ter nenhum diálogo falado, escrito de Abel, ele ainda fala, quer dizer, nesse sentido, ele deixou marcas que podem impactar. Eu acho que é difícil, eu nunca ouvi alguém falar que um dos seus heróis da fé é Abel, mas esse é interessante, né? Nós falamos às vezes de Davi, de outras pessoas, de Moisés, de Abraão, mas Abel é um dos que estão lá, é o primeiro a estar descrito no Hebreus 11, não é? E realmente é um dos que fala que ele deixou uma marca, não é? Que mesmo depois de morto ainda fala. Uma vez eu li um livro de um cristão, em que uma pergunta que ele fazia para as pessoas que ele entrevistou, entre aspas, e colocou a vida, falou um pouco da vida, era: como que você gostaria de ser conhecido, ou conhecido, entre aspas, mas que lembrassem de você daqui a 50 ou daqui a 100 anos, não lembro, não é? Quer dizer, que legado, que marca que você quer deixar nesse mundo, não é? Então, Abel não foi conhecido pelo discurso, nenhuma palavra que ele disse está relatada na Bíblia, diferente de João Batista, não é? Diferente de Pedro, de Paulo e outros que conseguiam falar e fazer coisas, não é? Mas podemos então, mesmo que nosso forte não seja falar, nós podemos falar, entre aspas, como Abel, através dos nossos comportamentos, das nossas ações, das nossas atitudes. Uma vez eu li uma frase mais ou menos assim, que nada há tão contagioso como exemplo, né? Então, acho que nós conhecemos casos de que o filho a imitar o comportamento do pai ou da mãe,
Não é? Exatamente, às vezes coisa boa e às vezes, infelizmente, coisas ruins. Eu estou a ler um livro de uma judia que nasceu na Hungria, Edith, e ela passou pelo campo de concentração, quase foi morta. É um livro bem interessante. Mas depois ela imigrou para os Estados Unidos, se tornou psicóloga e foi realmente muito usada para ajudar pessoas com traumas. Mas eu ainda não estou nessa parte que ela foi para psicologia, né? Mas aí ela já estava com filhos e às vezes quando ela ouvia alguma sirene, aquele flashback de traumas do campo de concentração, então ela às vezes abaixava a cabeça e fechava o olho. E isso a filha pequena começou a imitar. Um dia a filha estava com uma coleguinha, uma amiguinha, e assim se escondeu debaixo da cama, e a mãe viu, falou: puxa, mesmo sem eu falar nada, ela está a imitar, né? Então nós podemos falar muito através do nosso comportamento. A próxima, por favor, Zé. Essa Maya Angelou era uma americana, escritora, poeta, cantora e ativista de direitos humanos. E realmente ela mencionou, ela disse isso: as pessoas esquecerão o que você disse e o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, que marca que temos deixado, às vezes, naqueles que estão próximos? O que eles estão a sentir com nossas atitudes, ou às vezes com as nossas falas, E realmente isso é verdade. Se a gente for ver, quantas pessoas às vezes vêm falar com alguma pessoa e falam: olha, muito obrigado, porque realmente, olha, naquela situação difícil, você estava comigo e você me fez sentir bem, sentir que alguém se importava comigo, não é? Então, mais do que palavras, às vezes, que marcas nós temos deixado que as pessoas têm sentido a nosso respeito, não é? Então, o primeiro ponto, eu vou falar rapidamente sobre 2 pontos: as marcas que nós deixamos e a incerteza que eu digo, a incerteza da vida, não é? Hoje nós estamos aqui, daqui a uma hora não sabemos o que vai acontecer, não é? Estava a lembrar de um professor de medicina muito conhecido. Ele era endocrinologista, um dos maiores especialistas em diabetes com o problema do pâncreas, né, por causa da insulina. E depois de alguns anos, com 70 e poucos anos, ele faleceu. Por quê? Justamente um cancro de pâncreas, justo naquele órgão que ele era super especialista, né? Como esse mundo é incerto, não é? Eu já uma vez acho que eu mencionei que um professor catedrático, meu chefe de reumatologia, na abertura de um congresso, cercado de médicos, só tinha médicos, centenas de médicos, ele passou mal e acabou por morrer, teve uma rotura de um aneurisma que nem sabia que tinha, né? Estava lá numa abertura com um coquetel, assim, todo mundo contente, feliz, de repente, né? Então essa vida é incerta, não é? Próximo, por favor. Esse mesmo, desculpa. Então, nessa incerteza, não é? Eu queria falar um pouquinho desses. Já lemos o primeiro versículo, né? Por meio da fé, mesmo depois de morto, lá ainda fala, a última parte do versículo 4. E é interessante que logo depois fala sobre Enoque, não é? Então, vamos ler. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Não é? Então, o Enoque acontece, junto com Elias, qual que foi a característica do Enoque? Foram os 2 únicos que não passaram por uma morte física. Não é? Deus levou para si. Tanto Elias, o profeta Elias, como antes o Enoque. Não é? Então, por que eu falei da incerteza? Porque aqui, realmente, eu acho que tanto Abel, não é, como Enoque, eles não devem ter planeado que partiriam assim subitamente. Um assassinado pelo próprio irmão mais velho,
né, o Abel, e o outro, talvez, sem passar pela morte física. Imagino que Deus não tenha falado: olha, Enoque, eu vou te levar, né? Não precisa se preocupar que você não vai morrer. Não, eu acho que talvez tenha alguma coisa meio, imagino, né, que foi algo súbito assim, né? Então, por vezes as pessoas pensam: daqui a algum tempo eu vou começar a mudar, de atitude com relação a isso, não é? Ou eu vou começar a fazer aquilo que eu estou planeando, já estou a planear fazer há muito tempo, não é? Daqui a pouco eu começo, não é? Aquelas promessas de fim de ano ou de começo de ano que a gente nunca cumpre, não é? Eu vou mudar de atitude daqui a pouco, mas a vida é incerta, não é? Tá? Se nós queremos deixar uma marca positiva que vai ficar para sempre, que vai influenciar pessoas, que vai dar glória a Deus, não é? Por que não começar agora? Não é? A nossa vida é muito incerta, né? Abel, Enoque, deve ter sido uma coisa súbita, não é? Acho que uma vez eu mencionei, antes de mudar para o Japão, depois para cá, eu dava aula numa das primeiras faculdades, de aula como mesorreumato, mas na segunda, antes de mudar, eu propus começar uma unidade de cuidados paliativos, né, numa outra faculdade. Então eu era o responsável pelas aulas e eu dava a abertura. E sempre na abertura eu mostrava um vídeo do que é muito interessante. Tem no YouTube do Steve Jobs. Steve Jobs a falar um discurso para os que estavam a se graduar na Universidade de Stanford. O próximo, por favor. Aqui só está um print screen, de 2005. Tá? Naquela época, um terceiro ponto que ele fala, que é justamente por volta do minuto 9, não tem aqui o minuto, né, mas... o Steve Jobs fala: o meu terceiro ponto é sobre a morte. Que coisa falar de morte para quem está numa alegria, né, tá a se graduar, como os formandos lá. Mas aí por quê? Mais tarde ele conta que ele tinha tido diagnóstico de cancro de pâncreas, né, e que foi para uma cirurgia e que depois, no meio da cirurgia, eles tiraram um pedaço, né, para analisar, para ver o tipo histológico, o tipo do cancro. E quando voltaram com o resultado, no meio da cirurgia, né, pararam um pouquinho, os médicos, ele conta isso, os médicos começaram a chorar, porque era um tipo de cancro que era curável, de pâncreas, que geralmente é um cancro difícil, né, mas que esse era um subtipo que era curável. Então, ele passou por essa experiência assim, muito próximo da morte, então ele estava sensível. Infelizmente não era verdade, porque depois de anos ele morreu, mas geralmente com câncer de pâncreas, né? Mas aqui, então, por isso ele começa a falar sobre morte. Ele falou que quando ele tinha 16 ou 17 anos, ele ouviu essa frase e que desde então isso aí marcou a vida dele. Então ele falou: viva cada dia como se fosse o último, um dia você vai acertar, né? Então a vida é incerta, né? Viva cada dia como se hoje fosse o último, não é? Como se hoje fosse o último dia para deixar uma marca que seja impactante na vida de alguém, não é? Então isso foi... o próximo, por favor. Como sabem, alguns desses irmãos sabem, eu estou fazendo o doutoramento aqui na Faculdade de Medicina, e uma das coisas que eu estou a avaliar é o perdão, não é? Porque eu estou a avaliar alguns fatores que eu acho que podem ser importantes no final da vida, que pode ajudar na qualidade de vida, porque não é possível mais curar, não é? Muitas vezes medicar para curar, né? Então, o primeiro artigo, a primeira parte foi uma tradução e validação por português aqui de Portugal, português europeu, de uma escala de perdão que não tinha aqui. Então, aqui a equipa, né? O professor Rui Nunes é o professor catedrático lá, da parte de bioética, mas também é o meu orientador. E o que acontece? E onde que eu tenho, e em minha tese eu tenho aplicado não só o questionário de perdão, mas outros, de gratidão, solidão e outras coisas, para avaliar. E um dos locais que eu tenho aplicado é com os doentes, com os pacientes no IPO, aqui do Porto. E recentemente eu estava a conversar com uma auxiliar de enfermagem. Ela já trabalha no IPO há quase 30 anos, 28 anos.
Então ela contou um caso que eu queria partilhar, que anos atrás internou lá no IPO um senhor, e que ele era presidiário, estava preso. Então o que acontecia? Ficava um guarda, um policial do lado, assim na porta, né, perto, para não deixar ele fugir. Mas com o avanço da doença, já nem precisava mais desse policial, porque ele estava tão debilitado, esse doente, estava já na fase final mesmo, estava terminal. Não tinha forças nem para fugir, nem se ele quisesse, esse doente, ele conseguiria fugir. Então a enfermeira perguntou para esse senhor, esse paciente, o que falta fazer na vida? E aí ele respondeu: eu queria ter o perdão do filho antes de morrer. Essa foi a resposta. Então a história era o quê? Esse doente, tinha assassinado a mãe na frente do filho, quando o filho era pequeno. Então esse filho já adulto e com filhos nunca mais viu desde então o pai, e não o perdoava por isso. Então alguma pessoa, ou talvez assistente social, alguém do hospital, conseguiu fazer contato com o filho, que não via há anos o pai, e explicou a situação: o seu pai está para morrer e ele queria ter o seu perdão. E aí eles conseguiram convencer, e o filho veio e perdoou, conversou com o pai e perdoou. Então o que aconteceu? Depois, no dia seguinte, o pai morreu, como se estivesse à espera de receber o perdão para poder partir em paz. Mas antes de falecer, ele disse para essa auxiliar, que compartilhou a história comigo, que meu filho veio, estava todo contente, né? E ele me perdoou. O próximo, por favor. E um dos artigos, assim, vários artigos, tenho lido muito sobre perdão por causa da tese, mas tem um livro em que esses dois autores, eles focaram sobre conversações finais nas pessoas que estão para morrer, entre o doente e a família, alguém significativo. E aí, nesse livro, eles contam que nos anos quando a pessoa, uma vez eu já partilhei aqui também, e que foi muito impactante para mim, um livro que falava sobre as coisas mais importantes do final da vida, as 4 coisas mais importantes da vida. E que esse autor, que é um médico muito conhecido nos Estados Unidos, paliativista, especialista em medicina paliativa, ele fala que uma das piores coisas é situações mais difíceis, quando alguém morre e ficou algo por resolver, porque aí já não tem mais como voltar atrás, né? E muitas vezes é questão de perdão. Então, dessas 4 coisas mais importantes da vida, 2 frases eram sobre perdão: eu te perdoo e por favor me perdoem, não é? Como esse presidiário, não é? E o filho que perdoou. Então, quando consegue dar um fecho no final da vida, e o doente parte em paz, e a família consegue resolver aquilo que estava pendente. Então, olha que interessante isso. Esse pai, que eu contei a história agora, que tinha assassinado a mãe, a esposa, quer dizer, na frente do filho, e o filho não perdoava por isso, mas depois, no final da vida, o filho resolveu perdoá-lo e deixou o pai partir em paz, nesse sentido. Então, o pai mudou um pouco o legado dele, porque se não tivesse tido essa conversa final, imagina como que ia estar a situação, ainda com relação ao filho, não é? E com certeza aqui, eu acho, não conheço, né, claro, o filho, mas eu acho que isso aqui é verdade, que está nas primeiras 2 linhas, que aquele filho, agora, depois que perdoou o pai e o pai faleceu, aquilo deu uma paz e talvez até uma alegria no coração, ele saber que ele fez a parte dele, não é? Que ele pôde perdoar. Então isso acontece, são coisas, quer dizer, mudou um pouco a marca, o legado, por causa de uma atitude de perdão, não é? Então, são coisas simples que nós podemos fazer no dia a dia, em que pode deixar uma marca profunda para outras pessoas, não é?
Então, os que sobreviveram, os familiares, foram capazes de liberar um pouco da raiva, como no caso desse filho, ressentimento, não é? E ele mesmo acabou se curando dessa raiva, o filho, não é? Acabou sendo de benefício para ele mesmo, tá? O próximo, por favor, Zé. O segundo ponto que eu queria falar, rapidamente, era sobre as marcas pela fé. Como assim? O próximo, por favor. Então, voltando àquele versículo, pela fé, olha, começa, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, né? Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo então a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então vamos comparar um pouquinho o trecho de Gênesis. É Gênesis 4, desculpa, acho que. Bom, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Às vezes, assim, não sei se já passaram na vossa cabeça, mas às vezes já cheguei a pensar: nossa, mas por que será que Deus aceitou uma oferta e não outra, né? Se os dois ofertaram para Deus, né? Mas aí eu estava a ler um comentário bíblico hoje, né? É de um autor estrangeiro. E aí ele comenta que a palavra, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, não é? E o Novo Testamento é em grego. Não existe uma diferença no hebraico e no grego ao comparar quando fala oferta, não é? Ou sacrifício em grego, né? Excelente sacrifício e ofertas, né, no versículo 4, lá primeira linha do Hebreus 11, e as ofertas, e aqui embaixo também fala mais de alguma vez oferta. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, Abel trouxe das primícias do seu rebanho também. Agradou-se Abel do Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim de sua oferta não se agradou. Então, mas não existe uma diferença entre quando usa oferta aqui, por exemplo, em Gênesis. Não significa que a palavra oferta de Abel é diferente de Caim. Então, esse autor fala que a diferença, então, não foi talvez o tipo de oferta, assim, nesse sentido, né? Mas o que? A diferença foi a fé, é o que nós vemos lá, né? Então, aí eu estava a pensar assim, muitas vezes nós fazemos ou tomamos atitudes, por exemplo, o esposo e a esposa, às vezes a mesma atitude ou semelhante atitude, cada um a fazer, mas com fazer coisas, quer dizer, coisas diferentes ou alguma coisa, né? Ou tanto o esposo como a esposa seja idêntico, a mesma coisa, ou coisas semelhantes, mas com uma atitude diferente no coração, não é? Aí eu estava a lembrar de um versículo que eu gosto muito, com relação a isso de que nós estamos a fazer. O próximo, por favor, Zé. É 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, o quê? Fazei tudo para a glória de Deus. Então, seja esposa, pai, filho, não é? A fazer coisas iguais ou idênticas, mas às vezes está a fé, às vezes está o quê? Será que eu estou a fazer para a glória de Deus? É muito comum, às vezes, dois filhos estarem a fazer uma tarefa, às vezes a mesma tarefa, ajudar um ao outro, que os pais mandaram, mas um está com uma atitude mais de raiva, de fazer, de obrigação, né? Estão a fazer a mesma coisa, mas o interior está diferente, a atitude está diferente, não é? Então, quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Será que tudo que eu tenho feito, seja em casa, seja no trabalho, seja em relação ao esposo e esposa, seja com namorado, namorada, pai, filho, não é? Será que eu tenho
feito aquilo mesmo, as coisas que eu não quero fazer, que às vezes eu sou obrigado pelos pais ou pelo cônjuge, né? Será que eu tenho feito com atitude que é para a glória de Deus? Ou será que eu tenho murmurado, seja alto ou seja murmuração lá no coração, não é? A resmungar, a reclamar, não é? Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa qualquer coisa, não é? Em qualquer lugar, a qualquer momento, fazer tudo para a glória de Deus, não é? O próximo, por favor. Então, aí eu pensei um pouquinho nessa parábola aqui que Jesus contou, que é do fariseu e do publicano. Então, o versículo 10: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Então, era o mesmo propósito, iam fazer teoricamente a mesma coisa, igual esse exemplo que eu falei, do 2 irmãos faziam a mesma coisa, o esposo e a esposa faziam a mesma coisa, não é? Era o mesmo propósito, o fariseu e o publicano, não é? Os dois estavam de pé também. O versículo 11, o fariseu estava de pé. O versículo 13, também o publicano estava em pé, não é? Até a postura estava semelhante, estavam em pé. Os dois foram fazer a mesma coisa no templo, só que realmente a atitude era bem diferente, não é? E um desceu justificado por Deus e outro não. Um agradou a Deus como Abel e outro não, né? O fariseu não. E o fariseu achava que estava certo, não é? Versículo 10: ó Deus, graças te dou, ele até agradecia a Deus, porque eu não sou como os demais homens. Então olha a atitude dele. E eu estava lendo alguns princípios o que os fariseus falavam, e esse fariseu estava totalmente contra. Você vê como que Jesus falava: vocês fariseus são um exemplo, são hipócritas, não é? Hipócritas. O fariseu, algumas máximas dos fariseus, duas delas eram: não julgues teu próximo até que te encontres no lugar dele, né? Mas ele é o contrário: Senhor, graças a Deus, porque eu não sou como os demais homens, nem como esse publicano aqui, né? Não julgues teu próximo até que te encontres no lugar dele. Isso era o que o fariseu devia fazer. Julgai todo mundo com indulgência, com tolerância, não é? Perdoa as pessoas. Não é que... Mas ele estava julgando, não é? Então, o que é que eu preciso na minha vida mudar? E que hoje em dia talvez eu esteja a pensar, talvez como um fariseu, achando que eu estou certo. Às vezes até agradecendo a Deus por isso: Senhor, obrigado por isso. Mas no fundo, Deus talvez vai apontar e falar: não, essa atitude está errada, né? Você está sendo como um hipócrita, como um fariseu hipócrita, não é? Então pode ser algo que Deus queira que você mude na sua atitude, e que você no seu pensamento você acha que está certo diante de Deus, como o fariseu. Então, o último slide, só por causa do horário, para terminar, assim, só em resumo: como viver então para deixar marcas em um mundo incerto, tão incerto, em que hoje nós estamos aqui, mas amanhã não sei, ou daqui a 5 minutos eu não sei, não é? O que eu preciso fazer ou mudar já no meu coração, na minha atitude, nas minhas ações, não é? Para que eu seja mais efetivo diante de Deus, realmente, para que eu possa deixar marcas positivas na sociedade, na família, nem que seja diante de uma pessoa que Deus tem te posto. Não, tem deixado marcas positivas para essa pessoa em particular? Às vezes essa pessoa vai ser alguém já dentro da sua casa, não é? Realmente, será que eu tenho deixado marca positiva para alguém que está do meu lado, não é? Como viver pela fé? Fazendo tudo para a glória de Deus. O que eu preciso mudar, não é? Será que eu preciso deixar de reclamar mais?
Será que eu preciso aceitar as pessoas como elas são e apoiar e orar por elas? O que eu penso que eu estou certo como um fariseu, mas necessito deixar de fazer mudar? Então eu queria deixar isso como reflexão. Vamos orar? Antes de eu orar, eu vou deixar alguns segundos para cada um